todos os heróis que morreram voltassem, só que não como salvadores, mas como algo que quer te matar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os Lanternas Negros. Os Lanternas que ele não tem o poder sobre uma luz qualquer, eles têm o poder sobre a morte, e eles podem trazer os mortos de volta à vida. Então, se você tá gostando desse tipo de vídeo, se você quer ver mais sobre os Lanternas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e também dá uma moralzinha aqui pra gente, clicando nos links da Amazon e do Mercado Livre. Uma pequena parte, não paga nada a mais, e você vai estar justamente ajudando aqui o canal. Então vamos falar aqui agora sobre a tropa dos Lanternas Negros. O que a gente viu nesse meio tempo em que eu fiz os vídeos referentes à tropa, que todos eles refletem a questão emocional. Então a gente tem a raiva, a gente tem a força de vontade, a gente tem o medo, a gente tem a esperança, a gente tem o amor e a gente tem o compaixão também. Só que a morte, ela vai muito além disso, e aí por isso que ela é canalizada como o espectro emocional preto, que na verdade não seria nem o espectro emocional, na verdade é a própria morte. Só que existe sim uma entidade por trás dos Lanternas Negros, e esse é nada mais nada menos do que Nekron. Ele é a própria personificação da morte. Ele sempre existiu e ele sempre estava esperando, observando, porque toda a vida inevitavelmente leva até ele. E ele apareceu pela primeira vez aqui em Lanterna Verde, A Noite Mais Densa, que atualmente tem uma edição publicada pela Panini naquela série do Grandes Eventos DC, que eu vou deixar aqui na descrição para caso você queira ler. Eu recomendo você ler porque é uma das melhores histórias, não só do Lanterna Verde, mas do universo DC, porque isso aqui, por mais que esteja escrito Lanterna Verde, é uma história que envolve todo o universo DC. Então o que acontece? A gente vê o Nekron e ele cria algo inesperado, que são os Anéis da Morte. Então esses anéis, eles escolhem corpos, escolhem pessoas que já estão mortas, e a partir disso o Nekron ele precisa que essas pessoas respondam ao comando dele. Assim, ele revive os mortos, só que nenhum deles tem alma, nenhum deles tem humanidade, nenhum deles tem emoção nenhuma. Pelo contrário, eles acabam sendo cruéis e acabam se tornando a pior versão de si. E uma pessoa que inclusive é o responsável por, digamos assim, ser a linha da frente de tudo isso é o Mão Negra. O Mão Negra, que ele já é um vilão do Lanterna Verde há muito tempo, só que agora ele foi escolhido para ser membro, para ser na verdade o principal membro da tropa dos Lanternas Negros, e é basicamente Nekron e Mão Negra logo embaixo. Porque olha só, como os Lanternas Negros eles podem ser piores, eles não atacam, eles não constroem construtos, só que eles não têm a humanidade deles, e aí por isso eles manipulam a emoção das pessoas. Então eles se revelam sendo a pior parte, eles usam as memórias das pessoas justamente para atacar elas no mais profunda dor. Então eles revivem traumas, eles revivem conexões pessoais também, fazem com que as pessoas, os inimigos que eles estão enfrentando, realmente sejam desconcertados e sejam vulneráveis a eles. Porque aí nisso, numa que você morre, você acaba se tornando um membro da tropa dos Lanternas Negros. E o mais interessante é que, diferente de outros lanternas que eles precisam da bateria para se recarregar, os Lanternas Negros eles precisam do coração. Então, à medida em que eles pegam o coração, eles acabam carregando o seu poder. E aí numa dessa você vira um Lanterna Negro, porque você fica sem coração, você fica morto e você se torna um Lanterna Negro. Mas, além do coração, cada energia, cada espectro emocional, cada pontada de emoção é alimentada, serve como alimento para um Lanterna Negro. Ou seja, lutar contra eles já é o problema, agora sentir qualquer coisa perto deles é um problema muito maior. E aí a gente vem um pouco aqui na história da Noite Mais Densa, que basicamente vários personagens do universo DC morreram. Isso inclui Batman, Superman, Mulher Maravilha, Gavião Negro, Moça Gavião, Flash acaba morrendo também. E aí esses personagens eles acabam voltando à vida. E aí nisso, imagina só, o Superman ele já é vulnerável a tudo. Você pode ter até Kryptonita, só que você esqueceu que ele é um Lanterna Negro, ou seja, ele pode sim acabar
sendo mais poderoso do que ele já é. O Batman, então, o Batman ele consegue ser muito mais assustador do que ele é. Então isso acaba sendo um problema para os heróis, porque além deles estarem enfrentando heróis, né, amigos, eles estão enfrentando os seus próprios inimigos, que muitos inimigos acabaram morrendo nessa questão. E aí é o momento em que todas as tropas elas se juntam para combater os Lanternas Negros. Então a gente vê o Agente Laranja, a gente vê o Sinestro, a gente vê o Hal Jordan, a gente vê o Atrocitus, a gente vê a Carol Ferris, a gente vê a Índigo 1, todos eles enfrentando simplesmente o Mão Negra e os seus Lanternas Negros, e todas as tropas, inclusive, elas estão reunidas. Afinal de contas, esse era o único jeito. Inclusive, depois dessa história, muitos heróis e vilões acabaram usando os anéis dos Lanternas. Inclusive, um exemplo que eu vou citar para vocês é o Flash, que ele acabou usando o Anel da Esperança, e o Lex Luthor ele acabou usando o Anel da Avareza. Cara, é muito bacana ver esses pequenos detalhes, essas coisas que acontecem dentro dessa história. Só que a luta deles acaba levando para uma coisa muito maior, porque o que pode se sobressair da morte? A vida. A vida ela se sobressai sobre a morte, e é justamente isso que acontece logo depois. Existe a criação dos Lanternas Brancos, mas isso é um assunto que vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou indo nessa, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!